Oi, alunos. Como prometido, vou fazer a aula para os exercícios de genética. Embora a explicação que eu dei na última aula seja suficiente para responder os exercícios, com exceção de uma terminologia, que é fenótipo e genótipo, mas pode ser facilmente achada no Google. Lembro que eu perguntei quem ia fazer o Enem, duas alunas levantaram a mão e aí então eu iniciei uma explicação de genética, porque sempre cai algo sobre. E. Mas enfim, vou explicar novamente. Uh, Primeiro, partir da genética. O que é genética? Os primeiros ideais de genética vieram do darwinismo, né? Porque antes do darwinismo, a ideia que se tinha a ideia evolutiva que se tinha era o lamarquismo. E era mais aceita porque respeitava um conceito religioso de que Deus criou uma quantidade de espécies X e nenhuma espécie surge nova. O que já ia um pouco contra o darwinismo, né? E aí o lamarquismo basicamente dizia que quando você usa muito uma estrutura, um membro, né, uma característica, ela se desenvolve. Então o famoso exemplo ali das girafas, que precisavam se alimentar de, de, de folhas no alto de árvores, elas esticaram tanto o pescoço que ao passar de, sei lá, elas esticaram tanto o pescoço que conseguiram desenvolver essa característica e alongar o pescoço com o tempo. E por elas terem desenvolvido essa característica, os seus sucessores, né, os seus descendentes, já nasciam com um pescoço alongado. Tinha buracos a essa ideia, sim, como, por exemplo, no caso de organismos, né, de uma pessoa que perde o braço, seu descendente deveria nascer sem o braço, já que essa pessoa não é capaz, né, de exercer a habilidade do braço para desenvolvê-lo, o que não acontece, né? Essa característica ela não é passada para frente dessa forma. Então, essa característica de que precisou, né, no lamarquismo, ele diz que a necessidade cria a evolução, certo? O ambiente ele induz a evolução, ele induz a evolução. E na verdade ele não induz a evolução, ele seleciona, tá? É... Tempos depois, Darwin trouxe uma ideia diferente, porém não foi tão bem aceita porque ela mudava, né? Ela não para o lamarquismo, as espécies eram as mesmas e iam ficar como as mesmas. Elas não iam é, elas não iriam surgir espécies novas. A girafa sempre foi girafa. Deus criou a girafa como girafa e ela continuou sendo girafa e só teve essa mudança de característica. Mas para o darwinismo, quando tem tempo demais de mudança, surgem mudanças a tempo demais, é, não é mais a mesma espécie. Só que da onde vinha a mudança para o darwinismo? Não tinha da onde vinha e foi um dos modos que a sociedade, na época, muito religiosa, usou para não levar para frente o darwinismo, não aceitar o darwinismo. E o Darwin ele não conseguia explicar de onde vinha a mudança, embora ele sabia que existia, porque era uma questão genética que ele ainda não tinha, que não havia estudo na época para conseguir mostrar isso. É... Mas o primeiro conceito de hereditariedade, a lei da hereditariedade veio dele, assim como a lei da seleção natural, que diz que aquele que for mais adaptado ao ambiente sobrevive. Não o mais forte, mais adaptado. Então, para o darwinismo, já existiam espécies de, de girafas de pescoço curto e espécies de girafas de pescoço longo. É... No caso, as girafas de pescoço longo tinham mais facilidade para conseguir os alimentos lá do alto, então elas eram melhor adaptadas, e as de pescoço curto
E as de pescoço curto morriam, não conseguiam reproduzir e entravam em extinção genética, né, no caso. O que seria isso? Existe uma característica genética que define que essa girafa aqui tem um pescoço curto e uma que define que essa girafa tem um pescoço longo. Ambas são a mesma espécie e ambas podem cruzar, se reproduzir uma com a outra, não são espécies diferentes. Porém, existe uma característica ali no gene dela que define que uma é assim e a outra é do outro jeito. Por ela não conseguir se alimentar, essa genética, essa característica vai desaparecendo na população. E esse é o darwinismo. Tá. Um exemplo mais atual, nós conseguimos ver isso com mais facilidade em insetos. Quanto mais desenvolvido é um organismo, como mamíferos, mais difícil é de você ver isso. Porque demora muito mais para ter uma mudança. A mutação, essa mudança que acontece no corpo, né, precisou. Isso aqui é pura sorte, tá? Tem que entender que isso aqui é pura sorte. Falar que o ambiente precisava, só existiam árvores altas e a girafa precisava que o pescoço fosse maior, então surgiu uma mutação e a girafa já nasceu. Não é isso. Essa não é a diferença do lamarquismo. Tem gente que acha que a diferença do lamarquismo é Lamarck dizia que a girafa ia usando o pescoço e o pescoço crescia. E Darwin dizia que a girafa já nasceu com o pescoço grande e acabou. Não é só isso a diferença. É isso também. Mas também tem que entender que o darwinismo, ele entende, principalmente o neodarwinismo, ele entende que a mutação ela é ao acaso, ela é sem querer, ela é aleatória. Nada vai definir que essa girafa surja. Não existe, tipo, só existe árvore grande, então a gente precisa fazer uma mutação. Não, isso não existe. Não existe indução. A única indução de mutação é câncer, tá? É radiação, é isso. São as únicas induções à mutação. Não existe o ambiente, ele não induz o surgimento de uma mutação. O ambiente não fala, olha só, aqui só tem árvore grande, hein? Então, se prepara para ter uma mutação e gerar um filho aí com um pescoço longo, senão sua espécie vai entrar em extinção. Não. Essa girafa aqui, essa característica do pescoço longo surgiu por pura sorte. E se não fosse isso, se não fosse essa sorte, não ia existir girafa. Assim como várias espécies que a gente nem imagina já foram extintas. Várias espécies passaram por situações parecidas. O morcego, por pura sorte, o morcego ele passou pela mutação em que ele desenvolveu em que surgiu, desculpa, ele passou pela mutação em que surgiu a ecolocalização. Porque muitos morcegos, eles não enxergam. Eles não enxergam porque eles vivem na caverna, né? Então não tem luz, ele não precisa enxergar. Não, isso é darwinismo, tá? Não é por isso que ele não enxerga. Ele não enxerga porque não tem luz. Você está dizendo novamente que o ambiente induziu. O ambiente não induziu, o ambiente seleciona. Se o morcego vivesse fora da caverna onde há luz, ele ia morrer fácil. Porque o predador ia ver ele e ele não ia ver o predador. Na caverna onde não tem luz, ele consegue sobreviver. É por isso que tem um morcego cego na caverna e não fora, tá? Os morcegos que encontramos, os morcegos arbóreos, né, os morcegos que têm árvores na floresta, eles não são totalmente cegos, tá bom? Mas enfim, só tem uma baixa visão ali. Mas enfim, também tem lambaris que vivem em caverna e são lambaris cegos, eles também não enxergam. Mas no momento em que tem muita enchente, né, que a água sobe e esse lambari vai parar fora da caverna, ele morre fácil, porque ele não vê o predador. Agora, dentro da caverna ele sobrevive, porque lá não tem luz. Então, mesmo quem enxerga ou quem não enxerga, não vê porra nenhuma, porque tá escuro. Então, essa é a questão. Nunca o morcego não enxerga porque não tem luz. Porque ele vive na caverna e já é escuro. O morcego não enxerga porque ele passou por essa mutação, foi pura sorte ou azar, e ele surgiu sem enxergar, sem a capacidade de enxergar. Porém, no ambiente em que ele vive, ele não é selecionado pela natureza, ele não é morto, ele não é extinto, ele consegue sobreviver naquele ambiente, assim como o lambari cego, por exemplo.
E graças à ecolocalização, que também surgiu por mutação, impede que ele saia voando e dê de cara na parede. Quantas espécies de morcego devem ter sido extintas por não possuírem, né, por terem nascido graças à mutação? Nasceu sem a capacidade da ecolocalização, sem os ouvidos mais desenvolvidos, e foi incapaz de sobreviver na caverna, incapaz de se locomover pela caverna, por não conseguir ter noção de espaço e dar de cara na parede e morrer. Isso deve ser, isso aconteceu com muitas espécies diferentes, em muitas situações diferentes. Muitos animais em lugares diferentes, por não ter uma característica, surgiram e foram extintos logo em seguida. Não deu nem tempo de crescer uma população daquela criatura. E nós nem sabemos, nem fazemos ideia que ela existiu. Tá bom? Então isso é o darwinismo. Tá? Não é que existe ali porque ela não tem luz e ele não precisa. Não, 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 não. É pura questão de sorte e azar. Isso que é a mutação. Tá bom? E aí vem a lei da hereditariedade, que o Darwin propôs, porque ele percebia que as criaturas que nasciam, elas possuíam características dos seus progenitores, ou seja, do pai e da mãe. Mas ele não conseguia explicar como isso era definido. Aí a gente pula para anos à frente com Mendel, um matemático conhecido como o pai da genética, que passou anos aí estudando, fez um famoso experimento chamado, né, que é o conhecido experimento das ervilhas de Mendel, onde ele reproduziu muitas e muitas gerações de ervilha, a última geração com mais de 8.000, para poder definir por estatísticas, como ele era matemático, né, definir por estatística as probabilidades de nascimento e de genética, de hereditariedade, que foi conhecida como genética mendeliana. Existe a não mendeliana, que depois eu vou apenas citar, mas aqui a gente vai trabalhar principalmente com a genética mendeliana, que é a que define a cor do seu olho, por exemplo. Então tá, você já conhece aquela história do azinho, azão, né? Azão, azinho. Azinho, azinho. E é mais ou menos disso que a gente vai falar. A gente sabe que a cor do olho é o azinho, azinho, e é passado para frente de alguma forma, é papapá. Mas vamos direitinho, devagar. Vamos aos pontos. O ser humano é dito que tem. É conhecido, né? Que tem 23 pares de cromossomos. Pares. Por que falamos 23 pares e dificilmente 46 cromossomos? Nós falamos 23 pares. Porque os cromossomos eles são separados em pares. Tá? Então temos aqui o par 1, o par 2, o par 3, o par 4 e daí por diante. E por que eles são separados em pares? Lembrando que os cromossomos todos juntos formam o seu DNA, o seu código genético, ou seja, a informação que está escrita nesses cromossomos aqui é o que define você, certo? Então você é literalmente a leitura da informação descrita em todos esses cromossomos aqui, tá? Todos os seus pares. Mas por que pares? Porque cada par ele possui a mesma informação, o mesmo jogo de informação dos dois lados. Como assim? Esse espaço aqui, do cromossomo esquerdo do par 1, ele define uma informação, que eu vou dizer que é a cor do cabelo, quer dizer, a cor dos olhos, tá? Não é aqui, mas eu vou usar de exemplo. Então a cor dos olhos está aqui. E do outro lado, no parceiro dele, no mesmo lugar, tem também a mesma informação, a cor dos olhos, tá bom? Esse espaço aqui é chamado de locus, tá? Mas essa palavra dificilmente acho que vai aparecer, a não ser que você faça algum curso que busque, que tenha requisito em genética. Fora isso, acho que só coloquei de curiosidade. Então, o locus é essa região aqui do cromossomo onde tem uma determinada informação. Que no caso aqui eu estou dizendo que é a cor dos olhos, nos dois lados. Então, cor dos olhos e cor dos olhos. Só que aí que tá. Essa informação não é necessariamente a mesma. De um lado pode estar dizendo que
pode ter a cor, a genética, né, o gene que define a cor do castanho, e do outro lado pode ter o gene que define a cor do olho claro, né, do olho azul, do olho verde, enfim, olho claro e o olho escuro. E aí eu vou tirar a castanha e colocar escuro. Que aí pode ser um mel, pode ser um preto, enfim, é meio que a mesma coisa aqui nesse cromossomo. De verde para azul é só uma variação de pigmento, isso é definido por um cromossomo diferente, num locus diferente, e de preto, de castanho para preto ou para mel também é um locus diferente num cromossomo diferente. O que importa aqui é se vai ser escuro ou se vai ser claro. Deixa 4 para você. Enfim. E aí, nós separamos em pares por esse motivo. Porque existe a mesma informação. Então, nesse locus aqui, existe uma outra informação, mas vai ser a mesma nos dois cromossomos desse par. E nesse locus aqui existe outra informação, mas vai ser a mesma nos cromossomos desse par, do par 1. O par 2 são informações diferentes, o par 3 são informações diferentes, cada par de cromossomo tem seu jogo de informações, e são muitas informações, tá? Não são só 3 informações diferentes nesse par, no par 1, são muitas informações, tá? Tudo que define você, todas as doenças que você pode ter, sua imunidade, o formato dos seus órgãos, da sua pele, do seu nariz, tá? Tudo, formato do cabelo, textura, tudo, a miopia, porque tem a relação com a forma do olho, do globo ocular, tudo está definido aqui. Tudo, tudo, tudo. Então é muita informação para 23 pares. Então tem muito mais informação do que só 3 aqui nesse primeiro par. Mas eu coloquei só para dizer que, né, existem mais do que só a informação do olho ali. Beleza? Então tá. Mas aí você fala, pô, se um olho está dizendo que a informação é escura e o outro está dizendo que é clara, então eu vou ter heterocromia, que é aquela coisa que tem um olho de cada cor? Não. Heterocromia é outra situação que talvez eu mencione mais tarde se der tempo. Aqui, na genética mendeliana, lembra que existe o azão e o azinho, o dominante e o recessivo? Pois é, o dominante ele sempre vai se sobressair e vai aparecer. Uma pessoa que tem essa genética, em que o cromossomo da esquerda aqui, ele é escuro, ele representa o dominante. E o outro, que é o claro, representa o recessivo. Nessa situação, essa pessoa, com esse cromossomo, tem os seus olhos castanhos, tá? Ou preto, ou mel, enfim, tem o olho da cor escura. Tá? Tem o olho da cor escura. Porque o que define é o cromossomo dominante, né? O alelo. Isso daqui é chamado de alelo, esses azinhos. Então, esse é um alelo e esse é outro alelo. Tá bom? São os dois alelos da pessoa. E como que é passado adiante por genética? Quando vai formar uma célula germinativa, né, um gameta, o que é o gameta? No caso do homem é o espermatozoide e na mulher é o óvulo, tá bom? Esses são os gametas. Os gametas, as células germinativas. O espermatozoide ou o óvulo, tanto faz, vai receber só um cromossomo de cada par. Não vai receber os dois. Ou seja, essa célula aqui é uma célula chamada de haploide. Opa. Haploide. Porque ela só vai ter metade dos cromossomos de uma célula normal. As células normais são chamadas de diploide, como as células da sua pele, ou praticamente todas as células do seu corpo que possuam núcleo, né? Ou seja, a gente tira as células sanguíneas aí os glóbulos vermelhos da lista. Enfim, esse cromossomo aqui, desculpa, essa célula, que o espermatozoide é uma célula, esse gameta, ele vai receber metade dos cromossomos, um cromossomo de cada par. Então aqui do par 1 ele pode receber o cromossomo da esquerda, ou seja, o azão, a genética que diz que o olho vai ser castanho, ou ele pode receber o cromossomo da direita, ou
É o cromossomo da direita, que é o azinho, que vai definir um olho claro. Ele só recebe um de cada par. Um do par 1 do par 2, um do par 3, um cromossomo de cada par. Vai ficar com 23 cromossomos, não 23 pares, 23 cromossomos. Tá, e aí, como é que essa pessoa vai ficar com 46 no total, com 23 pares? Porque o óvulo também vai receber um de cada par da mãe. Então, você literalmente tem metade dos cromossomos do seu pai e metade dos cromossomos da sua mãe. Vai receber um cromossomo de cada par e vai ter 23 aqui cromossomos também no óvulo. Então, espermatozoide. Espermatozoide fundido ao óvulo, 46 cromossomos no total, tá bom? 23 pares. É aqui onde o cromossomo... Deixa eu apagar isso aqui todo para ter espaço. Aqui é onde o cromossomo, um cromossomo do par 1 do seu pai, mais um cromossomo do par 1 da sua mãe, vão fazer o seu par 1. O seu par 1 é um do par 1 do seu pai e um do par 1 da sua mãe. Tá? O seu cromossomo 2, o seu par 2, desculpa, o seu segundo par, é um do par 2 do seu pai e um do par 2 da sua mãe. Tá bom? E é assim que é formado a mistura genética. Mas Mendel sabia disso? Não, não sabia. Como que ele fez para as definições dele? Primeiro ele reproduziu ervilhas, porque cresciam rápido e era mais fácil de observar as características. Elas tinham características mendelianas, o que significa o quê? A genética mendeliana é a mesma que define a cor do olho, por exemplo, é uma genética que tem aquela relação de dominante ou recessivo, certo? Então, se existe o gene dominante, como nessa pessoa aqui, do cromossomo do par 1 aqui, ela tem o azão, então o olho dela vai ser castanho, mesmo que ela tenha o gene recessivo ali. Ela tem esse gene recessivo na genética, mas ela só carrega ele, ela não expressa, ele não aparece. Então a cor que aparece é o castanho. As ervilhas também faziam isso, e isso é o chamado de genética mendeliana. Existe a genética não mendeliana, que aí você mistura, que é o que acontece com a cor da pele. Você não tem a cor da pele da sua mãe ou do seu pai. Você pode ter uma mistura, às vezes um pouco mais perto de um do que o do outro, mas é uma mistura. E aí é chamado de genética não mendeliana, que eu não vou abordar, porque envolve outros cálculos e é uma coisa mais complexa, para entender só depois que está claro a mendeliana. É algo bem mais para frente. Então o que o Mendel fez? Ele reproduziu gerações de ervilhas. Ele pegou ervilhas verdes e ervilhas amarelas, tá? Que eu vou definir como as V e as A. Essas ervilhas verdes, ele reproduzia com outras ervilhas verdes. E elas eram puras, tá? A genética delas era pura. Só tinha essa característica. Então só nascia... Peraí. Isso. Então só nascia ervilha verde. Mesmo que reproduzisse com outra pura, só nascia ervilha verde. E a mesma coisa com a amarela. Só nascia ervilha amarela. E essa foi a geração parental, chamada de geração parental de Mendel. Tá? Ele só obteve a mesma característica. Porém, quando ele reproduziu a verde com a amarela, né, quebrando assim a pureza da genética, ele obteve desse cruzamento ervilhas amarelas. Só ervilhas amarelas. E essa aqui é chamada de geração 1. Ele resolveu pegar ervilhas da geração 1 e reproduzir com elas mesmas. E obteve a geração 2. Na geração 2, ele tinha a maioria das ervilhas amarelas, mas às vezes apareciam ervilhas verdes. Opa!
Por que que voltou a aparecer essa característica lá de trás? Por que que ela voltou a aparecer aqui? Ele se perguntou, né? E ele foi fazer as análises estatísticas dele por ser matemático. E essa geração aqui, a geração 2, teve mais de 8.000 ervilhas reproduzidas, né? Todos esses experimentos não foi reproduzido com 4, 5 ervilhazinhas. Foi várias. E não foi só a cor que foi observado. Também era observado a casca, se era lisa ou rugosa, o formato da flor, a coloração da flor, o comprimento das folhas. Várias características que eram possíveis ser observadas, ele observava. Que ele via que eram específicas de cada tipo de ervilha, né? Vou chamar assim, cada tipo de ervilha, a verde ou a amarela. Então ele notava que essa característica começava a voltar lá na geração 2. Se essa característica aqui voltou na geração 2, significa que ela ainda existia aqui na geração 1. Ela estava guardada na geração 1. Foi aí que o Mendel definiu o que hoje a gente chama de alelos, tá? Que é o que eu disse aqui em cima, lembra? Que eu chamei o azão e o azinho aqui de alelos. Vou colocar até o nome de novo. Pois é. Foi o meu Photoshop havia travado. Voltando aqui. Eu tinha dito que ele definiu os alelos, né? O que a gente chama de alelos hoje. E como que ele fez isso, né? Por estatística, já que surgiu ali 25% das vezes aparecia, por volta, né, mais ou menos 25% das vezes aparecia aquela característica que não estava, que tinha sumido, e o resto era 75%, ele fez a seguinte relação na mendeliana, né? Eu já expliquei o que era a não mendeliana, eu espero. Ele fez a relação de as ervilhas verdes eram definidas por dois alelos. O alelo V. E as amarelas eram também definidas por dois alelos. Então, são dois alelos, tá? E a junção desses dois alelos definem a verde. E esses aqui definem a amarela. Essa era a primeira geração, a parental, que era a geração pura, tá? Aí, quando foi pra geração... Travou de novo. Quando foi pra geração 1, né? Saiu da parental, foi pra geração 1. Ele só obteve ervilhas amarelas. Porém, como ele fez um cruzamento entre a ervilha verde, cujos alelos é VV, e a ervilha amarela, cujos alelos era AA, essas ervilhas amarelas que nasceram, elas possuíam a seguinte relação de alelos, né? A seguinte relação genética. Da ervilha verde, elas herdaram a V. E da ervilha amarela, herdaram a característica A. Ou seja, todas essas ervilhas aqui, que eu fiz o asterisco, que é a geração 1, possuíam ainda a característica da cor verde, possuíam a característica aqui da cor verde, mas não expressavam. Assim como eu mencionei a cor do olho ali atrás, né? Lá em cima, no caso. O que acontece aqui é que o amarelo, era dominante. E essa característica se sobressaía em relação à característica verde. Tá bom? Então, todas as ervilhas da geração 1 possuíam essa relação de alelos. O A da ervilha amarela e o V da ervilha verde. Porém, como o A era o alelo dominante e o V era o alelo recessivo, a cor que aparecia era a cor amarela. Porque o dominante está aqui no rolê. Se o dominante aparece, é ele que vai definir a cor. Só vai ser verde se não houver dominante. Só vai ser verde se for VV. Ou seja, lá
na geração 2, onde apareceu um verde, o que aconteceu? Ele usou as ervilhas da geração 1 e reproduziu elas. Todas as ervilhas eram AV e gerou as ervilhas da geração 2. As ervilhas da geração 2 tinham diferentes tipos de combinação de alelo. E aí que entra o quadro de Punnett. Certo? O quadro de Punnett é um quadro feito para facilitar a análise disso. Então vou colocar aqui, uma ervilha é AV e a outra ervilha é AV também. Tá? Esse aqui é o quadro de Punnett. No cruzamento entre uma ervilha AV e outra ervilha AV, você pode ter o A da ervilha de cima e o A da ervilha do lado, o A da ervilha do lado e o V da ervilha de cima, o A da ervilha de cima, certo? E o V da ervilha do lado, o V da ervilha de cima e o V da ervilha do lado. Essa é a relação de alelos que você pode ter. Aquela primeira, azão, né? Azão não. Eu não estou usando azão e azinho aqui, igual eu comentei antes. Não se prendam a essa relação de azão e azinho, tá? Pode ser qualquer coisa. Aqui eu estou usando A e V. Se o exercício não te dá letra, você usa a letra que você quiser. Só o que importa é você saber quem é o dominante e quem é o recessivo. Eu acabei falando no automático o azão, porque a gente já está acostumado a padronizar isso nos exercícios de genética, sempre colocar um azão e um azinho para dizer que o azão é o dominante e o azinho é o recessivo. Mas não se prende a isso não, porque qualquer exercício pode mudar essa história, tá? Então, eu tenho um azão, ou de novo, eu tenho o AA, que define que essa aqui é uma ervilha amarela e pura, de genética pura. Eu tenho duas AV, que é uma ervilha também amarela. Por que a ervilha... Por que essa ervilha também é amarela? Porque é uma genética mendeliana, né? Não é a não mendeliana, onde misturaria as cores. Por exemplo, se fosse uma não mendeliana, não existiria a dominação, né? Aqui, o A é o dominante, por isso que essa é a amarela. O A, ele que está definindo a cor. O verde só aparece se for totalmente recessivo, como a última opção, que é VV. Nessa opção aqui, ó, é a única chance de nascer uma ervilha verde. Ela existe essa chance, mas é a única também. Nas outras duas, outras três, na verdade, né, 75% ou 3/4 são ervilhas amarelas. 1/4 totalmente amarela, 2/4 na genética existe a verde, mas a cor vai ser só amarela, tá? Agora, na não mendeliana, ele misturaria as cores. Por exemplo, uma flor que é vermelha, vou chamar de VV, e uma flor que é branca. Filhos dessa flor vão nascer todos misturados, né? Igual a geração que a gente viu ali em cima, a geração 1. VB, VB, VB e VB. Todos são VBs. Todos têm um alelo de vermelho e um alelo de branco. Mas nessa situação, na genética não mendeliana, não existe o dominante. A flor vai ser rosa. Rova não. Rosa. A flor vai ser rosa. É uma mistura de ambos os alelos e não a dominação de um deles. E isso é a genética não mendeliana. Mas esquece a genética não mendeliana por enquanto, que eu não apliquei nada sobre isso e nem vou aplicar. Estamos falando apenas da mendeliana. Na mendeliana existe um dominante, que no caso é o amarelo. Por isso aqui é amarelo, só tem o dominante.
Aqui é o amarelo, existe o dominante, existe o recessivo, mas quem aparece é o dominante, então é amarelo. Aqui não existe o dominante, então o recessivo finalmente aparece, que é o verde. Então essa é a única situação em que você tem ervilha verde. Tá bom? Enfim, Mendel viu isso, essa foi a análise dele, para a geração 2. Aí ele notou, produzindo 8.000 ervilhas, 2.000 nasceram verdes, um pouco mais, na verdade, né? E 6.000 amarelas. Ele percebeu que existia essa estatística aqui de 1/4 para ervilha verde, ou 25%. E aí ele definiu essa relação de alelos que nós usamos até hoje e que depois com o neodarwinismo, né, com a análise da mutação, conseguir analisar o DNA, nós entendemos aquilo que eu falei lá no começo, sobre os pares de cromossomos e que cada alelo está em um. E agora vem umas palavrinhas importantes aí para lembrar. Como eu disse, isso daqui são chamados de alelos, cada letrinha. Porém, o grupo de letrinha, o conjunto delas, tem um nome diferente. Genótipo. Tá. Esse aqui é o grupo. Então, nós temos 3 genótipos diferentes. Enfim, eu não vou escrever de novo, já tá aqui do lado. Azão, azão. Mano, insisto em falar azão porque eu vejo A maiúsculo. AA, AV e VV. São os 3 grupos de genótipos diferentes. 25% pro AA, 50% pro AV, 25% pro VV. Esse é o grupo genótipo. Porém, existe também o fenótipo. O fenótipo é a característica expressada. Como eu já disse, ele analisou várias características, ou seja, vários fenótipos. Se a casca era rugosa ou lisa, inclusive é um dos exercícios que eu passei. O tamanho da folha, coloração da flor, coloração da semente, que é o que a gente está falando aqui, se é amarela ou verde. E esse é o fenótipo. No caso, o fenótipo nós temos 75% para amarelo e 25% para verde. Esse é o fenótipo. O fenótipo é a característica que você vê. Genótipo é o jogo de genes, tá? É o conjunto dos genes. Essa é a diferença. Perfeito? Outra palavrinha aqui, que se eu não me engano tem nos exercícios. Como vocês já sabem, né, na etimologia da palavra, né, na origem da palavra, homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Logo, nós temos aqui a terminologia homozigoto. Significa que é o mesmo jogo de alelos. Quem são os homozigotos? AA e VV. Esse daqui é um homozigoto dominante. Tem um exercício que fala disso. Então tem que saber. E esse daqui é um homozigoto recessivo. Certo? Vou tirar esse acento aqui. Então temos aqui o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. E também temos o Photoshop travando mais uma vez. E aqui temos o heterozigoto. Hétero é diferente, certo? Quem é o heterozigoto? AV. Vou até mudar a cor aqui. Esse é o heterozigoto, pois os seus alelos são diferentes. Tá bom? Outra coisa para mencionar sobre os conceitos do exercício. Outra coisa para mencionar é que existe uma relação de dominância relativa, vamos dizer assim. Um alelo ele pode ser dominante. Até agora a gente só trabalhou com 2 alelos. Ou eu falei do azão azinho, quando eu falei da cor de olho lá atrás, ou eu estou falando do AV, das cores das ervilhas agora.
Mas e se você tivesse 3 alelos para a mesma coisa? Se você tivesse a ervilha amarela, a ervilha verde e a ervilha marrom, tá bom? Então existe essa situação. Eu vou colocar um exemplo aqui: amarelo, verde e marrom. O amarelo ele é dominante sobre o verde. Se você tem um genótipo AV, você sabe que a ervilha é amarela. Porém, o verde ele é recessivo em relação ao amarelo, mas ele pode ser dominante em relação ao marrom. Então, se você tem uma ervilha VM, ela pode ser verde. Só que o marrom pode ser recessivo em relação ao verde, porém dominante em relação ao amarelo. Então, se você tem uma ervilha AM ou MA, ela pode ser marrom. Ou melhor, ela será marrom. Nessa relação em que o marrom é dominante sobre o amarelo. Então existe essa situação, tá? Que também está nos exercícios. Um alelo ele pode ser dominante em relação a um, né? O A pode ser dominante em relação ao verde, mas ele é recessivo em relação ao marrom. Ele pode ser dominante em relação a um, porém recessivo em relação ao outro, tá? Isso é possível, tá bom? Vou checar de novo os exercícios para ver se tem mais alguma coisa para comentar que eu não estou lembrando. E se não tiver, eu finalizo com um último exemplo. Aparentemente eu já falei tudo, espero que sim. Então eu vou para um último exemplo. Eu vou usar novamente o azão e o azinho para representar dominante e recessivo. Só que, enfim, fazer exemplos básicos. Vou fazer com mais clareza aquela relação da cor de olho. Digamos que uma pessoa tem a cor do olho escura. Então pode ser castanho, preto. Nós sabemos que ele possui então um alelo dominante A, mas o outro não sabemos. Tá bom? E aí, essa pessoa tem uma relação, né? Tem um descendente com outra pessoa que possui a cor do olho clara. Então sabemos que é azinho, azinho. Tem que ser, porque só é expressado a cor clara, o fenótipo claro só aparece se for totalmente recessivo. Quais possibilidades podemos ter aqui? Bom, nós não sabemos o segundo alelo da pessoa, certo? Montando o quadro de Punnett, aqui eu vou ter azinho. Deixa eu dividir aqui para não ficar bagunçado. Eu vou ter azinho em todas as opções, por causa que a segunda pessoa aqui só tem o azinho para passar, então ela só vai passar o azinho, não tem outra coisa que ela pode passar. Já a primeira pessoa ela pode passar o azão aqui nos dois primeiros, e os dois segundos já tem essa questão. Não sabemos qual é o alelo. Então pode ser ou um azão ou um azinho. Opa, vou até botar de outra cor aqui pra gente lembrar que é essa situação ímpar aqui. Então nós temos essa opção. Agora, se esse casal tem um filho de olho claro, já podemos ter certeza que esse filho de olho claro é azinho, azinho. Contanto que ninguém tenha pulado cerca, né? Ou melhor, que especificamente esta pessoa não tenha pulado cerca. Então nós sabemos que para que o filho desse casal nasça azinho, azinho, a pessoa número 1 aqui precisa ter um azinho. Ela precisa, senão não tem como ela passar o azinho pro filho. Ela precisa ter esse azinho. Certo? Logo, passou o azinho para frente. Assim como um casal de azão, azinho, azão, azinho. Se montamos o quadro de Punnett, essa pessoa pode nascer azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ambos os pais têm olhos castanhos. Ambos os pais têm o cromossomo dominante aqui, então tem olhos castanhos. Nenhum dos pais tem olho claro, mas o filho tem 25% de chance de vir de olho claro, olha só. Então, existe essa situação em que a criança nasce com o olho claro, mesmo os pais tendo o olho escuro.
E olha só que interessante, na genética, muito tempo atrás, é, é, os camponeses, né, é, camponeses do norte europeu, leste europeu, sempre tinham um pequeno gado de ovelhas. Se for um filme mais ou menos de época, filmes nórdicos, talvez acho que até em séries como Vikings deve aparecer, sempre haviam ovelhas sendo cuidadas ali no meio. Nunca era uma grande produção de ovelhas, mas sempre haviam algumas. E as ovelhas geralmente de cor branca, porque a, a lã branca, a pelagem branca da ovelha é um alelo dominante. Vou até pegar uma nova cor aqui. É esse daqui, esse daqui, esse daqui. Ovelhas brancas, mas às vezes surgia uma ovelha negra. É daí que vem a expressão ovelha negra da família. Porque é aquela que é diferente, é aquela que não se encaixa, não é como o resto da família. Toda a família é de uma forma, só ela é diferente. É a ovelha negra. Mas na verdade ela tem a possibilidade genética de surgir. É daí que vem a expressão ovelha negra. Tá bom? É... Continuar aqui com as análises genéticas. Caso não venha um filho de olho claro, daria para descobrir qual é o outro alelo aqui do indivíduo? Bom, aí teria que fazer toda uma relação genética dos seus ancestrais, tá? Aí precisaria de toda uma relação da árvore genética dos ancestrais para ir fazendo as continhas. Eu não vou criar uma agora, eu acho que não tem necessidade de eu fazer isso. Mas eu vou fazer um outro exercício, um outro exemplo aqui é, com a sexualidade, tá? Vamos lembrar, primeiramente, eu acho que eu já devo ter comentado isso em sala, que eu gosto de avisar isso, não tem a ver com a porra da lua, não tem a ver com a época do ano. Seu filho não tem mais chance de nascer, né? A criança não tem mais chance de nascer biologicamente uma menina ou biologicamente um menino, dependendo da posição que você tiver, ou da época do ano, ou do que você comer, tá? Você não é uma formiga. Uma formiga, sim, define o que vai nascer a partir da alimentação. Uma tartaruga define o que vai nascer a partir da temperatura, né? Na verdade, não é ela que define. A tartaruga, no caso, a tartaruga marinha, né? Ela não sabe, ela só coloca os ovos dela na areia, volta pro mar. Por isso que o aquecimento global leva, assim, uma extinção das tartarugas, porque conforme o aumento da temperatura, passa a nascer mais machos do que fêmeas, logo a população começa a diminuir, porque não tem mais fêmeas para reprodução, porque depende da temperatura do ambiente, a formação é, dos órgãos sexuais ali desse animal. Mas não é a situação do ser humano, não é a situação do mamífero. O mamífero, no seu par 23, é o par de cromossomos sexuais. No caso das mulheres, é o par chamado de X. X. E no caso dos homens é o XY. Meio que falta uma perninha aqui, ele ficou meio curtinho. E aí ele ficou conhecido como XY e XX, certo? Esse aqui define o sexo masculino biológico e esse o sexo feminino biológico, tá bom? E é o par 23, ou seja, tem total relação genética por pura probabilidade, pura sorte, o gene que vai vir a sua criança, o seu filho. No caso da mulher, ela só vai ter XX, então ela só tem X para passar, pode ser esse ou esse. No caso do homem, note que eu estou montando um quadro de Punnett aqui. Você nem viu e eu montei um quadro de Punnett. Você tem o X para passar ou o Y. Então meio que vai ser definido pelo gameta masculino, pelo espermatozoide, qual vai ser o gênero o gênero biológico, gênero sexual biológico da criança. Novamente, por pura sorte. Então a mulher, ela vai mandar um X sempre. Então esses X que eu estou colocando aqui são os X da mulher. E no caso do homem, ele pode mandar o X ou o Y. Sempre 50% de chance de nascer homem, 50% de chance de nascer mulher.
Ou ao contrário, falei besteira, desculpa. 50% de chance de nascer do sexo feminino, escrever mulher, não. Do sexo biológico feminino e 50% de chance de nascer do sexo biológico masculino, tá? XY masculino, XX feminino. Isso, pronto, agora sim. Pode parar de rir aí que eu esqueci o S. E aí eu vou aproveitar e falar sobre o daltonismo. Não sei se alguém aí já ouviu falar que o daltonismo, ele... Sempre existe uma frase muito burra, que é a seguinte: a mulher passa e o homem tem. O homem não passa daltonismo, mas ele tem daltonismo. A mulher passa o daltonismo, mas não tem daltonismo. E isso é uma grande... enfim, é uma grande desinformação devido à questão genética não ser uma coisa tão fácil assim de compreender. Eu lembro de já ter conversado sobre isso com muita gente, porque é uma coisa meio interessante, assim, ter explicado para tanta gente, principalmente para várias pessoas daltônicas, até mesmo para professores, e mesmo assim não entendem, não conseguiram entender. Mas eu espero que você entenda agora. É o seguinte: o daltonismo é uma doença recessiva. Como nós vimos até agora, se é recessivo, precisa dos dois genes, certo? Por exemplo, se para a cor do olho ser clara, precisa de azinho, azinho. Tem que ser ambos recessivos. Se tiver um dominante no meio, vai ser escuro, não vai ser claro, certo? O daltonismo também. Porém, o daltonismo ele é carregado no gene sexual. Ele está no par 23. E ele é carregado pelo cromossomo X, certo? Então eu vou chamar aqui de X'. X' é o cromossomo que possui... Desculpa, é o alelo que possui... O cromossomo é o par, tá? O X é o alelo que possui a doença. X', no caso. X' é o alelo que possui a doença. Então, digamos que esta mulher é X', X. Lembra que eu falei naquela situação de que por ser recessivo, ele é um pouco mais desaparecido na população, assim como o albinismo? As pessoas podem carregar o gene da doença. Você pode carregar vários genes aí recessivos, porém você não tem a doença, porque você tem um gene dominante junto. Você tem um gene dominante junto e é o gene dominante que é expressado, certo? Então, você não apresenta essa doença, você não tem essa doença. Pode ser uma predisposição ao câncer, pode ser diabetes genética, pode ser, sei lá, uma série de doenças aí. Uma série. Principalmente aquelas mais difíceis de se ouvir falar, que pouquíssimas pessoas têm, que é muito rara. É por causa disso. Gene recessivo. Você tem que dar muito azar para acabar pegando dois genes recessivos de uma doença. Mas acontece. Agora, quando você tem uma relação com algum parente, se você carrega esse gene recessivo, é muito fácil que alguém da sua família também tenha esse gene recessivo carregando. E aí uma relação entre duas pessoas da mesma família tem uma chance maior de ter o gene recessivo. Logo, uma chance maior dessa criança, né, desse descendente, nascer com a doença. O próprio Darwin, ele se casou com a prima, se eu não me engano, e dos 10 filhos que ele teve, uma boa parte morreu por má formação genética, por causa do gene recessivo. Eu não lembro se foi 3 dos 10 ou 7 dos 10. Eu lembro que era uma relação assim. Enfim. Ou seja, falam que não dá certo, primo com primo, não sei o que lá, mas é por causa desse tipo de coisa, tá? Cria má formações genéticas por causa da consanguinidade, por causa da probabilidade de pegar uma doença genética aumentar, já que ambos da família podem ter essa doença, já que se você tem, é muito provável que alguém da sua família também carregue ela no DNA. Mas vamos voltar aqui pro daltonismo. Daltonismo é uma coisa um pouquinho mais comum e um pouquinho mais fácil, né, de ser levada para frente. Mas mesmo assim ela é recessiva, precisa dos dois X' para uma mulher ser daltônica. Só que e o homem? O homem só tem um X. O outro é Y, ele não tem XX. O outro é um Y. Ou seja, para o homem, se ele tiver apenas um X', ele já é daltônico. É aí que está a diferença. O Y ele não carrega o gene daltônico. É por isso que é a frase errônea. É que assim. Ah, ah, como que eu vou colocar isso? O jornalismo,
ele simplifica muita coisa da ciência para facilitar para a população, só que ele acaba simplificando errado. Um cientista escreve um artigo científico, treta pra caralho de entender, bagulho de 20 páginas no mínimo. Aí um repórter lê e resume. Não vai sair coerente, principalmente porque o repórter não é um cientista. Não estou diminuindo a profissão do repórter, só estou dizendo que acaba criando vira um telefone sem fio. Por exemplo, o que é que você conhece por barbatana? Não sei se já dei esse exemplo na sala, mas barbatana, provavelmente muitos estão respondendo que é o que tem ali em cima do tubarão, né, nas costas do tubarão. Só que, ó, não é. Isso daqui que tem nas costas do tubarão é a nadadeira dorsal, tá? É uma nadadeira. É a nadadeira que está no dorso, nadadeira dorsal, nadadeiras peitorais, nadadeira caudal, enfim, é uma nadadeira. Não é barbatana. Mas até documentários. Eu fui assistir um documentário na Netflix falando sobre orcas e chamava de nadadeira. Quer dizer, de barbatana, chamava de barbatana. Barbatana, se você já assistiu Nemo, você já viu o que é barbatana. Barbatana são aquelas cerdas que tem na boca das baleias. Isso aqui ficou creepy, hein? Mas são as cerdas que tem na boca das baleias que não possuem dentes. Orcas são baleias, né? São cetáceos que possuem dentes. Golfinhos são cetáceos, são baleias que possuem dentes. Isso aqui ficou muito creepy, mas são cerdas, tá? Imagina como se fosse cerda de uma vassoura, tá? Serve para filtrar o alimento. São animais que filtram o alimento, eles se alimentam de pequenos crustáceos e eles filtram esse alimento da água. Isso é a barbatana. Isso que tem na boca dessas baleias que não tem dente. Tá bom? Como a baleia azul. Enfim. Ou, por exemplo, cobra. Cobra, na verdade, é um grupo específico. Tipo, a coral é uma cobra, a naja é uma cobra, mas o resto não. Em inglês você percebe, se você assistiu Cobra Kai, legendado pelo menos, você nota que cobra é uma coisa muito específica para eles. As outras eles chamam de snakes, tá? E cobra é só a naja. Cobra é um grupo onde tem a naja, tem a coral. O resto a gente deveria chamar apenas de serpente. A coral e a naja também são serpentes, mas é um grupo grande. O grupo das serpentes engloba as cobras, as víboras e várias outras, as constrictoras, desculpa, não são construtoras, são constrictoras. Enfim, o grupo geral se chama serpente. O certo seria chamar todas elas de serpente e não de cobra. Cobra era para ser só a coral. Enfim, a mídia acaba criando essas fake news, entre aspas, né, essas nomenclaturas errôneas, e isso populariza e fica. Assim como aconteceu isso daqui. Eu falei tudo isso só para dizer que, como o Y ele não carrega o gene, ele não carrega a doença, né? Ele não carrega a característica do daltonismo. As pessoas disseram erroneamente que o homem tem e a mulher que passa, porque quem passa é o X. Mas o homem passa também, porque o homem também tem X. Vamos dizer que exista aqui o homem daltônico, certo? Este homem é daltônico e essa mulher não. Logo, o X' está aqui nesse homem. Vou colocar um H aqui e um M aqui. Mulher e homem, bem heteronormativo mesmo. Mas é só pra exercício, tá bom? Enfim. Nessa situação, se esse casal tiver um filho homem, né, geneticamente, biologicamente masculino, este homem terá que ter passado o Y e a mulher o X. Independente de qual X essa mulher passar, não vai passar o X daltônico. Não vai. Porque ela não tem. Ela não tem X daltônico para passar. Então o daltonismo morre aqui. Porém, se
eles tiverem uma filha mulher, a mulher aqui vai passar um X. Novamente, não importa qual, nenhum deles é daltônico. Então vai passar um X limpo, né? Um X sem o daltonismo. Mas e o homem? O homem ele só tem um X para passar. E é o X daltônico. Logo, essa filha não vai ser daltônica, né? Mas ela carrega a doença. Ela está carregando a doença, mas ela não vai ser daltônica. Agora, se essa mãe também carregasse a doença, existiria 50% de chance dessa filha ser daltônica. Porque ela teria os dois X daltônicos. 50% de chance de nascer X com apenas um daltônico, que é o que veio do pai, porque o pai só tem o daltônico para passar, mas a mãe tem dois. A mãe pode passar um limpo ou um daltônico. 50% de chance de passar um limpo, 50% de chance de passar o daltônico. Assim como o nascimento, tá? E aí é por isso que meio que popularizou essa frase errônea de que a mulher acaba carregando, porque é muito mais difícil você encontrar uma mulher daltônica, porque ela precisa dos dois daltônicos, ela precisa carregar os dois. Como o homem só precisa de um recessivo, é muito mais fácil. Essa mulher aqui, se for um casal em que a mulher ela não é daltônica, que é o caso da minha família, meu pai e meus primos passaram por isso. Eu não sou daltônico, mas eles são. Depois eu explico o porquê, vou até usar isso, vou usar até de exemplo. Apaga essa porra toda aqui. Então você tem aqui uma mulher daltônica e um homem não daltônico. Eles podem ter X'. Essa menina aqui, essa mulher, nasce com o gene daltônico, mas ela não é daltônica. Pode nascer X sem o gene daltônico. Esta mulher aqui está limpa, sem o gene daltônico. Pode nascer XY. Este homem aqui nasce daltônico, certo? Porque ele só tem um X e o X dele é daltônico, então ele é daltônico. Ele expressa o daltonismo, ele não vê alguma frequência de cor. Ou XY sem o daltonismo, existe essa chance aqui, tá bom? Aí no caso da minha família, que eu falei que eu ia usar de exemplo, o meu pai ele é daltônico. As minhas tias não. Eu tenho 3 tias, mas eu só vou usar 2 de exemplo porque é o que importa. Tá? Porque eu tenho uma terceira tia, mas a minha terceira tia aqui, ela só teve filhas mulheres e nenhuma delas são daltônicas, não dá pra saber como que ficou a relação genética ali. Não dá pra saber se a minha tia carregou ou não carregou. Talvez a minha terceira tia não tenha gene daltônico, talvez tenha, não sei. Não sei se o meu avô era, nunca conheci. Enfim, meu pai mal conheceu, mas enfim, foda-se. O que importa é, eu sei que as minhas tias aqui carregam o gene daltônico. Por que que eu sei? Porque os filhos dela, essa aqui teve um filho e ele é daltônico, então ele carrega. E essa teve um filho e ele também é daltônico, então ele também carrega. E meu pai teve a mim, que não sou daltônico. Por quê? Porque como era o meu pai que tinha, uma situação bem simples de resolver, na verdade. Se você quiser resolver, responder os motivos, pausa o vídeo, dá uma respostinha aí, pensa, dá uma analisada, depois volta aqui. E agora que você voltou, você vai acompanhar comigo o porquê. Muito simples, né? Eu não sou daltônico porque a minha mãe não é daltônica e possivelmente não carrega. Se ela carrega ou não, eu não sei. Mas eu recebi um X não daltônico, que veio da minha mãe, óbvio. Porque se eu sou biologicamente masculino, se eu sou biologicamente homem, eu tenho que ter recebido o Y. E ele só pode vir do meu pai. Então meu pai não pode mandar o X daltônico para mim. Ele teria que ter uma filha menina, uma filha mulher, biologicamente mulher, para mandar esse X daltônico. Não aconteceu. Ele não mandou o X daltônico dele para ninguém.
E eu recebi o Y dele, que não carrega o daltonismo. E o X da minha mãe, sem daltonismo. Não sei se o outro X dela tem daltonismo ou não, mas eu recebi um que não tem daltonismo. Não sou daltônico. Já o meu primo recebeu o Y do pai dele, óbvio, e o que é totalmente desimportante para essa situação. O que importa mesmo é o X. E ele recebeu o X daltônico da mãe. Certo? Ele recebeu o X daltônico da mãe dele aqui. E por isso ele é daltônico. Só precisa desse X. Assim como o meu outro primo. Também recebeu o X daltônico da mãe dele. São mães diferentes, tá? São pessoas diferentes, mas acabaram tendo a mesma situação genética. E recebeu o X daltônico da mãe dele e também nasceu daltônico. E o Y do pai, que é desimportante também, porque não carrega essa situação. Certo? Esse meu primo aqui teve 2 filhas. Tá? Então ele teve 2 filhas. Esse meu primo tem algum X não daltônico para mandar? Não. Então as 2 filhas possuem o gene daltônico. Mas elas não expressam, porque a mãe delas, assim como a minha, não tinha daltonismo. Bom, pra falar a verdade, eu não tenho tanto contato com elas. Não sei se elas não são daltônicas, mas até onde eu me lembro, acho que não, porque eu não lembro de alguém da família comentar. Então estou supondo isso. Se alguma delas for daltônica, então a mulher do meu primo tinha um X daltônico, pelo menos um. Mas até onde eu sei, elas não são, então eu não tenho como saber se tinha ou não tinha X daltônico. O que importa é que elas receberam um X daltônico do meu primo e um não daltônico da mulher dele. Então, elas carregam para futuras gerações esse X daltônico aqui. E o meu outro primo, ele teve uma filha mulher e um filho homem. Esse filho homem não é daltônico, porque ele recebeu o Y do meu primo, não o X. Já a filha menina recebeu o X do meu primo, que é o X daltônico. São muito novinhos esses 2 filhos, não tenho como saber se são daltônicos ou não, mas supondo que a mãe deles não tenha X daltônico, então ambos receberam um X não daltônico. Agora, se se um deles demonstrar daltonismo no futuro, aí nós temos certeza de que a mulher desse meu primo tinha um X daltônico. Mas por enquanto eu não tenho como saber. Não sei se eles são daltônicos. Mas essa é uma relação genética que eu tenho certeza que eles têm. O que pode acontecer aqui é se vai ou não vai aparecer um daltonismo aqui. Certo? Aí só o futuro vai dizer quando eles puderem demonstrar se sabem ou não sabem qual cor é qual, se eles têm alguma confusão entre as cores. Certo? Bom, eu acho que é isso, eu acho que eu já falei tudo que eu podia. E, enfim. Acho que é o suficiente para fazer os exercícios. Se não for, podem mandar alguma pergunta pelo e-mail, mas talvez seja mais rápido pelo Instagram, se tiver meu Instagram. É mais fácil, eu acabo olhando com mais frequência do que o e-mail, tá bom? É isso. Espero que tenha entendido.